Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindo à audioconferência da ES Tietê Energia. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do terceiro trimestre da companhia. A área de RI da AES Tietê Energia também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia, por meio do endereço ri.aestietê.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas para a participação. Caso precisem de ajuda de operador durante a audioconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site de Relações com Investidores da companhia. Em nome da STT Energia, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta teleconferência com relativas perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem ser alteradas em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação será feita pelo CEO da companhia, Sr. Ítalo Freitas, pela CFO e DRI, Clarissa Sadoc, e pelo diretor de relacionamento com o cliente, Sr. Rogério Jorge. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia pelo endereço aes.imprensa@aes.com. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Ítalo Freitas. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma divulgação de resultados da STT Energia. Hoje, nossa CFO e DRI, Clarissa Sadoc, e nosso diretor de relacionamento com o cliente, Rogério Jorge, dividirão comigo a condução desta apresentação. Iniciaremos a apresentação com os principais direcionadores que marcaram mais um ótimo trimestre para a companhia. Destaco a resiliência da nossa carteira de cliente. A ação intraía possibilitada pela mesa de comercialização, que vem atuando ativamente desde o início deste ano, e a boa performance dos nossos ativos. O incremento da margem líquida, aliado à manutenção dos níveis de despesas, possibilitou à STT mais um trimestre de resultados consistentes. Passando para o próximo pilar, gostaria de compartilhar com vocês os nossos compromissos com a geração de valor na companhia. Aqui, daremos mais detalhes sobre a evolução dos trabalhos de migração para o novo mercado e nossos compromissos com ESG. Para finalizar, exploraremos sobre nossa plataforma digital, que terá seu lançamento agora em novembro, e a evolução do nosso portfólio com nossos projetos de crescimento. Além disso, não podemos deixar de mencionar a evolução da questão do GSF, que está caminhando para sua resolução. No slide 5, assim como reforçamos nos trimestres anteriores, mostramos a resiliência da nossa carteira de clientes ao longo de um ano desafiador como tem sido 2020. Essa performance somente foi possível devido ao nosso modelo de contrato Take-or-Pay, que representa aproximadamente 95% dos nossos contratos no ACL, que protegem a receita da companhia, mesmo em momentos de estresse mais acentuados, como o que enfrentamos entre março e junho, devido à pandemia do Covid-19, como todos sabem. Outra medida muito importante adotada desde sempre pela companhia é a política e análise criteriosa de risco que nos garante uma exposição confortável a diversos setores, com cobertura de garantia de acordo com o perfil da contraparte. Essas duas frentes blindam nossas receitas, nos tornando mais resilientes. Nos gráficos apresentados nesse slide, podemos observar a retomada do mercado tanto na visão da atividade industrial como na demanda dos nossos clientes. No gráfico à direita,
usando a mesma base de clientes de 2019, comparamos a medição desse ano e podemos ver um aumento médio na demanda da nossa carteira de 5,6% nos 9 meses de 2020, mesmo com a queda dos meses de abril e maio, considerados pelo mercado como auge da pandemia, e a importante retomada a partir de junho, com um expressivo aumento de 8,9%. Passo agora para o slide número 6. Como já reforçamos anteriormente, em 2020 construímos nossa mesa de comercialização de energia com o objetivo de gerir nosso portfólio de ativos, buscando oportunidades de mercado que tragam valor à companhia. Aqui, gostaria de destacar o excelente trabalho feito pela nossa equipe por meio de gestão intra-IA de nosso portfólio, o que nos permite adequar o balanço energético do ano, ter um melhor entendimento da volatilidade dos preços, uma visão clara sobre a liquidez do mercado e suas oportunidades, além da criação de novos produtos de energia. E, por fim, a capacidade de se antecipar às mudanças de mercado. Esse trabalho produziu excelentes resultados no terceiro TRI de 20, com uma redução em compra de energia de aproximadamente 60 milhões, que contribuiu para o aumento da margem líquida da companhia. Adicionalmente, por meio de inteligência e integração dos nossos times, essas operações foram realizadas com um desconto médio de 15% na compra de energia quando comparado ao preço de mercado, e um prêmio de 11% na ponta vendedora. Com isso, no acúmulo de 2020, nosso time agregou à nossa margem comercial 18 milhões de reais quando comparado ao mercado. Já no slide 7, mostramos os esforços do nosso time comercial que segue focado em entregar excelentes resultados, identificando oportunidades de negócio para os anos seguintes. É importante ressaltar que o aumento nos níveis de contratação para o ano de 2021 a 2023 refletem perspectivas futuras exploradas internamente quanto ao nível dos reservatórios, melhora da expectativa de GSF das usinas do MRE e demais indicadores hidrológicos e climáticos. Reforço também que o time comercial tem dedicado esforços em elevar o nível de contratação para os anos de 2024 e 2025, com maior atratividade nos preços de contratação em função do aumento do interesse dos clientes para a contratação de energia para anos mais longos. Seguindo para o slide 8, reforço a importância de diversificarmos nossas fontes geradoras e como o desempenho desses ativos impactou nossos resultados. Comparado ao terceiro TRI de 19, a geração em Alto Sertão aumentou 4,6%, efeito da maior disponibilidade das nossas máquinas. Destaco também que em setembro ocorre o reajuste anual dos preços por IPCA dos contratos de LER do parque. Combinados, esses efeitos complementarão nossa margem líquida eólica em 6 milhões de reais. Já para os nossos ativos solares, observamos um significativo aumento de 54,3% de geração, principalmente em função da entrada em operação de Ouro-Oeste no segundo semestre de 2019 e da disponibilidade média de 99,3%. Como resultado, nossa margem líquida solar aumentou em 20 milhões comparado ao terceiro trimestre de 2019. No slide 9, gostaria de abordar sobre os recentes avanços quanto às tratativas que estão sendo tomadas para a solução do GSF e resgatar alguns temas importantes que ocorreram recentemente. No dia 16 de outubro, a CCEE publicou o valor preliminar a ser reconhecido aos geradores como compensação pelo dispêndio realizados para a compra de energia por efeito de itens não hidrológicos, como também o prazo correspondente de extensão da outorga das usinas hidrelétricas. De acordo com esses cálculos preliminares, o valor calculado para a STT seria de aproximadamente 636 milhões, o que corresponde, em média, a 1 ano e 8 meses de extensão da outorga
de nossas usinas hidrelétricas. Aqui vale a pena lembrar que esses valores ainda não contemplam os pontos que foram levantados durante a consulta pública, encerrada em 23 de outubro. Por se tratar de um assunto de extrema importância para o setor, todas as atenções estão voltadas a ele. Como resultado, o tema contou com mais de 50 contribuições, sendo 3 delas as principais, como a atualização do capital dispendido a IPCA mais taxa de desconto de 9,63%, como diz a lei sancionada pelo presidente, e não apenas corrigida por inflação, a correta identificação de restrições do escoamento de Belo Monte e a regulamentação da geração fora da ordem de mérito por restrições elétricas. Os valores finais teremos somente após publicação da resolução pela ANEEL. Porém, dada a agilidade do processo, a expectativa é que tenhamos um reconhecimento dos valores no quarto tri de 2020. Passando à fase de análise, até o dia 8 de dezembro, a ANEEL deverá regulamentar os parâmetros para o cálculo e, após a publicação, a CCE terá até mais 60 dias para a apresentação dos cálculos do saldo final devido a cada gerador e seu respectivo prazo de extensão. As duas últimas etapas referem-se à publicação da resolução homologatória e à adesão ou a não dos geradores, conforme suas avaliações, e, consequentemente, a desistência das liminares que os protegem da liquidação financeira junto à CCE. Estamos ansiosos, assim como todo o setor, para a resolução do GSF e nos sentimos no dever de contribuir sempre que necessário junto ao regulador e aos demais participantes do mercado, colaborando para um ambiente seguro e atrativo aos investidores e que permita ainda mais desenvolver o nosso setor. Agora, passo a palavra para Clarissa Sadoc, que abordará os resultados e outros temas de extrema relevância para a companhia. Muito obrigada, Ítalo. Boa tarde a todos. No slide 11, vamos falar da margem operacional líquida da companhia. No terceiro trimestre de 2020, observamos um aumento de 56 milhões na margem líquida. Esse incremento resulta principalmente da contribuição de 29 milhões da margem hídrica e de 20 milhões dos ativos solares. O aumento da margem hídrica ocorre em função da estratégia de alocação de energia desse trimestre e também da gestão ativa do portfólio da companhia no intra-year. Essas duas estratégias juntas levaram a um menor volume e preço de compra de energia em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já o incremento da margem solar reflete a operação de 100% dos nossos ativos solares. Lembrando que o complexo Oroeste teve a totalidade da sua operação comercial no quarto trimestre de 2019. Por fim, nosso ativo eólico agregou mais 6 milhões na margem líquida consolidada. O crescimento do resultado eólico é função do reajuste anual de preço do contrato LER e também do maior fator de disponibilidade do parque. Alto Sertão 2 atingiu 97,5% de disponibilidade nesse trimestre. Seguindo para o slide de número 12, temos uma visão da composição da despesa operacional da companhia. Mais uma vez, demonstramos aqui o nosso compromisso e diligência na nossa estrutura de custos. Seguimos mais um trimestre com patamar de despesas semelhantes ao que viemos apresentando desde o final de 2018. As despesas operacionais totalizaram 76 milhões no terceiro TRI 20 versus 77 no terceiro TRI 19. Aqui faço destaque para a coluna verde, onde demonstramos a redução de 12 milhões no trimestre. Dos 12 milhões, 7 são reduções efetivas com material, equipamentos e serviços de terceiros. 1 milhão ocorre em função de redução de viagens, refeições e hospedagens devido às limitações de movimentação em função da pandemia. Além disso, tivemos 4 milhões
de despesas que foram postergadas de manutenção e serviços ambientais que devem ocorrer em breve. Passando para o slide 13, vamos mostrar o forte resultado operacional da companhia e o retorno aos nossos acionistas. O EBITDA do terceiro trimestre foi de 312 milhões, 22% melhor que o terceiro trimestre de 2019. Como já exploramos nos slides anteriores, o crescimento do EBITDA é fruto do incremento de 56 milhões na margem e da manutenção das nossas despesas. Quando olhamos para o lucro líquido, percebemos uma variação em função do IGPM, que incide sobre o passivo do GSF. Tivemos a contabilização de uma despesa financeira de aproximadamente 100 milhões em função do IGPM de 9,3% no trimestre. Como o Ítalo mencionou, esperamos ter um desfecho para a questão do GSF o mais breve possível. Caso seja possível chegarmos num acordo nos próximos meses, teremos a neutralização dessas despesas ainda esse ano. Tivemos um lucro líquido nesse terceiro trimestre de 51 milhões e aprovamos mais uma vez a distribuição integral do nosso resultado. Estamos anunciando a distribuição de 65 milhões, que configura um payout de 127% e um dividend yield de 7,2% nos últimos 12 meses. Reforço nosso compromisso de geração de valor aos nossos acionistas através da distribuição de dividendos e também através de crescimento. Nossa geração de caixa nos garante essa capacidade. Vamos passar então para o slide 14 para falarmos mais sobre a nossa forte geração de caixa. No gráfico podemos observar a evolução do caixa da companhia no acumulado do ano, que saiu de 1,1 bilhão para 1,5 bilhão agora no final do terceiro trimestre. Esse saldo foi construído com uma forte geração operacional de caixa de 752 milhões. Com a nossa geração de caixa, fizemos investimentos ao longo do ano, distribuímos dividendos e cumprimos com todas as nossas demais obrigações. Além disso, tivemos uma capitalização em abril desse ano de 467 milhões para fazer frente a potenciais necessidades de caixa em função da pandemia. Como não houve necessidade do uso desse recurso, nosso saldo de caixa cresceu para patamares de 1,5 bilhão. Nossa geração de caixa robusta garante uma rápida desalavancagem da companhia, como pode ser observado na parte de baixo do slide. Nosso nível de endividamento foi de 2,9 vezes para 2,3 vezes agora no terceiro TRI 20. Passando para o próximo slide, gostaria de falar um pouco sobre nosso processo de migração para o novo mercado. Estamos trabalhando em diversas frentes necessárias para nos adequarmos ao regulamento do novo mercado. Dentre elas, estamos trabalhando na revisão de algumas políticas e na estrutura de governança. Nossa expectativa é aprovar todos os documentos no final desse ano em reunião de conselho, de maneira a termos a migração ocorrendo no primeiro trimestre de 2021. Como já mencionamos no trimestre passado, a migração para o novo mercado reforça ainda mais o nosso compromisso com os mais altos padrões ESG, onde já somos benchmark nas categorias ambiental e social. Seguindo para a próxima página, vamos falar um pouco mais do nosso compromisso com os aspectos ESG. Olhando para o lado ambiental, nosso compromisso vem desde a base do nosso negócio com um portfólio de geração de energia 100% renovável e a participação da companhia na carteira do ISE há 13 anos. Gostaria de falar aqui um pouco mais de questões sociais. Nesse trimestre, tenho o orgulho de anunciar o lançamento do Programa de Diversidade e Inclusão da AS Brasil. Como primeiro passo, nós vamos colaborar com o desenvolvimento da região em que o Complexo Tucano será instalado. Nós iremos oferecer um curso de formação para operação e manutenção de usinas eólicas para a população local. Com a formação de profissionais capacitados, a intenção do programa é a contratação exclusiva de mulheres para 100% das atividades diretas da operação em Tucano, incluindo as posições de coordenação, manutenção e meio ambiente. Nós acreditamos que a diversificação do nosso ambiente de operação, que hoje é majoritariamente masculino,
poderá trazer mais benefícios para a companhia. Além disso, a AES Brasil também assumiu novos compromissos públicos ao longo do terceiro trimestre, como compromisso para uma melhor recuperação econômica e ambiental pós-crise gerada pela pandemia global do novo coronavírus e o compromisso com a definição de metas de redução de emissão para os próximos anos. Essas iniciativas que citei estão alinhadas aos nossos objetivos estratégicos e traduzem um modelo de empresa que fundamenta a AES Brasil, um espaço cada vez mais inclusivo, que valoriza a diversidade e que investe no desenvolvimento social das comunidades onde estamos inseridos. Passando agora para o capítulo de crescimento, antes do Ítalo falar sobre o andamento dos nossos projetos de M&A em Greenfields, eu gostaria de chamar o nosso diretor comercial, o Rogério Jorge, para falar a respeito da evolução do nosso relacionamento com os clientes de varejo. Obrigada, Rogério. Boa tarde a todos. Dando sequência à apresentação, nesse slide iremos abordar a nossa plataforma digital de comercialização de energia para o segmento de varejo, que está em fase final de desenvolvimento e será lançada agora no final de novembro. Quero destacar que a proposta de valor dessa plataforma é simplificar o processo de migração para o Mercado Livre, utilizando uma arquitetura de sistemas integrados para promover um ambiente amigável, no qual serão oferecidos produtos simples e flexíveis, e que permite a colaboração de parceiros de diferentes segmentos em diferentes etapas do processo para garantir que o cliente tenha uma boa experiência ao longo de toda a jornada. Através dessa plataforma, nós poderemos facilitar a vida e aumentar a competitividade de pequenas e médias empresas que atualmente estão no mercado regulado, permitindo a elas acesso à energia renovável com preços mais competitivos. Para isso, estabelecemos parcerias com fintechs para financiar os custos e com empresas de engenharia para executar os serviços de adequação do sistema de medição, startups que fornecem soluções de medição desagregada de energia e que permitem um melhor entendimento do perfil de consumo, ferramentas online de diagnóstico energético e aplicações de tratamento e análise de grandes volumes de dados que permitem capturar todas essas informações e gerar insights relevantes para os nossos clientes. Outro ponto muito importante e que deve ser explorado é o posicionamento da companhia como um player relevante no segmento de pequenas e médias empresas, com uma carteira já contratada de mais de 25 megawatts médios, distribuída em mais de 300 unidades consumidoras migradas ou em processo de migração dentro da modalidade de consumidor varejista. Por já possuirmos esse know-how de atuação varejista, temos uma estrutura de serviços compartilhados própria que sustenta essa operação, e um grande grupo de líderes e analistas com experiência de mais de 15 anos do setor de distribuição, que possuem um amplo conhecimento das necessidades desse segmento de clientes e das formas mais eficientes de gerenciar o relacionamento com esse público. Para finalizar, gostaria de mencionar que, com uma base de clientes com perfis de consumos diversificados, nós simplificaremos o processo de gestão de energia, dados diferentes perfis de consumo, e também reduziremos os riscos, uma vez que dentro de uma carteira mais pulverizada, cada consumidor individual tem uma menor influência sobre o todo. Dito isso, eu retorno a palavra para o Ítalo, para que ele aborde um pouco mais sobre a estratégia de crescimento da AES Brasil. Obrigado. Obrigado, Rogério. Passando agora para o próximo slide, deixamos claro, mais uma vez, qual é a estratégia de crescimento da AES Brasil. Conforme temos falado há algum tempo, nossas principais vias de crescimento são através de Greenfield e M&A. Olhando para a oportunidade de M&A, nosso foco é em fontes eólicas com PPA de longo prazo. Já quando falamos em Greenfield, estamos falando em projetos solares e eólicos voltados para o desenvolvimento e a comercialização de energia no mercado livre, focada no cliente e em como a companhia pode evoluir para atender a essa demanda crescente por produtos cada vez mais customizados. Além disso, com a abertura da consulta pública para a regulamentação das usinas híbridas no Brasil, gostaria de deixar claro que a companhia já tem planos para a venda de projetos solares junto aos projetos eólicos operacionais ou em implantação.
e que a nossa primeira experiência, o primeiro parque a ser hibridizado, tende a ser Alto Sertão 2. O nosso crescimento tem como foco a busca por ativos que apresentem complementariedade geográfica e de fonte, possibilitando o desenvolvimento de cluster na região nordeste do Brasil. Hoje, a STT já possui um pipeline robusto de projetos solares e eólicos em análise. E a meta da companhia é aumentar sua capacidade de geração com fontes não hídricas e contratos de longo prazo. Após falarmos sobre a nossa estratégia de crescimento, seguindo para o próximo slide, gostaria de mencionar que o complexo eólico Ventos, anunciado no último trimestre e em fase final para a conclusão da aquisição, agora em novembro, passa a contribuir para os resultados da companhia já no quarto trimestre. Lembrando que o complexo está localizado no Rio Grande do Norte e possui uma capacidade de 187 MW, 100% contratado no ACR até 2034. Passo agora para o próximo slide, onde apresentamos a evolução do complexo eólico Tucano, com um total de 583 MW de capacidade instalada, sendo 322 MW já contratados, e a parcela de 260 MW de pipeline, que poderá atender parte da demanda de clientes que já temos mapeada. Reforço que o cronograma segue de acordo com o planejado e estamos na fase final do processo para a obtenção da licença de instalação, que é primordial para o começo das obras. Ainda no terceiro trimestre, o projeto recebeu a autorização para a conexão no Sistema Interligado Nacional. Os trabalhos de construção estão previstos para iniciar em 2021 e seguimos focados no nosso esforço para que o parque se torne operacional no segundo semestre de 2022. Seguindo para o próximo slide, fala agora sobre o complexo eólico Cajuína, que possibilitou, junto com Ventos, a criação de um cluster de geração eólica no Rio Grande do Norte, uma das regiões de melhores ventos do país. O complexo é dividido em fases e é com orgulho que comunico que a primeira fase foi aprovada com uma outorga publicada de 588 MW de capacidade, garantindo a manutenção do benefício da TUST. Passando agora para as considerações finais, retomaremos os pontos que foram destacados durante a apresentação. É com muita satisfação que eu reforço mais uma vez que o nosso posicionamento nos permitiu anunciar outro bom trimestre para a companhia. Os nossos resultados foram novamente direcionados pela inteligência da gestão dos nossos portfólios e a excelência na gestão dos nossos ativos. Como reflexo, observamos o incremento de 22% no EBITDA do trimestre, além do pagamento de 65 milhões de reais em dividendos, proporcionando aos nossos acionistas um retorno 2 vezes maior do que os patamares observados no CDI. Conforme a Clarice abordou muito bem, a listagem da companhia no novo mercado nos posicionará no mais alto nível de governança corporativa, alavancando ainda mais nosso posicionamento ESG, onde já somos referência nos aspectos sociais e ambientais. Além disso, reforçamos a nossa estratégia de crescimento com o lançamento da nossa plataforma digital e asseguramos a manutenção do benefício da TUST para os primeiros 588 MW do complexo eólico Cajuína, onde estamos trabalhando para a finalização da operação e outorga do restante de sua potência. Por fim, não poderia deixar de mencionar nossa expectativa de reconhecer os valores relacionados ao GSF nos resultados da companhia ainda no quarto trimestre, a depender do andamento do processo. Olhando para o futuro, a AES Brasil dedica seus esforços e trabalha para se tornar uma plataforma diversificada de geração com portfólio 100% renovável e excelência na gestão de ativos. Nessa estratégia, o foco no cliente, a inovação e a responsabilidade com os temas ESG desempenham um papel fundamental com pontos centrais da nossa atuação. Com isso, encerro aqui nossa apresentação de resultados e faço um convite especial a todos para estarem junto
com a companhia no seu evento anual, o Energia em Foco. O evento acontecerá no dia 24 de novembro, às 16 horas, e abordará o tema O futuro das relações comerciais, a digitalização acelerando a economia responsável, considerando todas as transformações que estamos vivenciando e o posicionamento da AES no Brasil e no mundo. Contamos com vocês para podermos compartilhar nossas novidades. Abro agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado e nos vemos em breve no Energia em Foco. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Lembramos que as perguntas recebidas pela plataforma de webcast serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Francisco, da XP Investimentos. Boa tarde a todos, parabéns pelos excelentes resultados, Clarice e Ítalo, realmente ótima performance da companhia. Eu queria fazer aqui uma pergunta, primeira sobre a questão do GSF, se vocês pudessem explorar um pouco melhor, se vocês acreditam, óbvio, do que vocês acham que é possível dividir, um pouco sobre se há expectativa de que o valor possa eventualmente, com base no que vocês viram aqui, a respeito da consulta pública, se pode ainda haver fontes de potenciais ganhos a respeito dessa questão. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta seria aí com respeito ao lançamento da plataforma digital, né? Estamos vendo diversas companhias do setor lançando as suas. Aí queria entender um pouco, né, o que vocês entendem, um pouco mais do detalhe, que vai ser o fator de diferenciação de vocês, em contrapartida às que foram lançadas até o momento, e como vocês pretendem também aí mitigar o risco, tendo em vista a exposição aí a um tipo de cliente que acarreta um pouco mais de risco de crédito. Desde já, muito obrigado. Gabriel, o Ítalo. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Os dois pontos mais relevantes que estamos discutindo aqui, né? Bom, Gabriel, quanto ao GSF, é aquilo que a gente falou aqui na apresentação, né? Saiu aquele valor de referência, do 636, né, que tem ali as regras que foram consideradas de antemão pela ANEEL, né? Abriu-se aí a audiência pública, várias contribuições, né, e várias discussões ao redor de alguns pontos que ainda não foram bem, vamos dizer assim, clarificados ou entendidos por parte dos agentes relacionado às referências que foram colocadas, né? Uma delas é o reajuste do CAE, tem a questão do escoamento da energia de Belo Monte, a regulamentação do GEFON elétrico, enfim. Tem todos esses pontos aí que estão aí ainda. Eu acho que a ANEEL, com toda a sua diligência, e aí eu queria parabenizar a ANEEL, a EPE, o Ministério também, pela diligência que eles estão tratando o assunto, né? E a gente espera, com certeza, finalizar esse assunto ainda esse ano, esperamos, né? Mas, enfim, nosso valor referência é o 636. Esses pontos, por exemplo, o CAE é uma lei, né? Lei, está lá. Então, o entendimento da gente é que esse é um ponto que tá, vamos dizer, suportado por essa lei, né? Então, essa é a nossa visão. Vamos esperar agora a diligência e a aceleração da CCE e da ANEEL junto com a CCE para as próximas semanas, para que a gente tenha aí o resultado final da audiência, da regulamentação, e a gente tomar a decisão o mais rápido possível de fechamento desse ponto. Mas sim,
a gente espera aí uma boa resolução aí, favorável aos dois times, aos dois lados, vamos dizer assim. Agora, Gabriel, não sei se atingiu suas expectativas a resposta dessa primeira parte. Da segunda parte... Não, super claro, Ítalo. Desculpa ter te interrompido. Super claro, tá sim. Bom. Obrigado. Perfeito, Gabriel. A segunda parte, realmente a gente estamos aí nas vésperas do lançamento da nossa plataforma, né? Vale salientar que a gente tem aí um ecossistema, né, digital que vai ser colocado à disposição dos nossos clientes, né, com uma expertise também trazida de fora, né? Como vocês sabem, a ela tem aí, Corp, ela tem uma expertise nessa área digital muito forte fora do Brasil, e a gente está trazendo aqui e unificando, junto com as nossas expertises locais, essa habilidade. Eu queria que o Rogério Jorge, Gabriel, te comentasse esses diferenciais que a gente tem, que eu acho que são bastante pertinentes em relação às outras plataformas, e deixar bem claro que é uma plataforma bem colaborativa e com um conceito bem diferente das outras plataformas. Eu pediria que o Rogério Jorge complementasse aqui a minha resposta. Por favor, Rogério. Claro. Obrigado, Ítalo. Boa tarde, Gabriel. Vamos falar com você de novo. Do ponto de vista de plataforma, a interface com o usuário vai ser uma aplicação na web que é responsiva para mobile também, para dispositivo móvel, né? Então, a novidade não está aí, o diferencial não está aí. A nossa principal proposta, Gabriel, é a experiência que nós vamos entregar para o usuário, porque a plataforma digital em si, todas as empresas e qualquer empresa ao longo do tempo pode fazer, a qualquer momento, né? O diferencial é que está por trás dela, é garantir que aquela plataforma vai entregar a simplicidade e a competitividade que o cliente de pequenas e médias empresas precisa. Então, para isso, por trás da nossa plataforma, nós estamos investindo muito em várias frentes. A primeira delas é ter um produto aderente a esse segmento de cliente. E um produto aderente a esse segmento de cliente é um produto mais flexível, que tem uma condição comercial diferenciada, né? Então, nós vamos ter produtos ou com preço fixo ou com desconto sobre a tarifa do mercado regulado. Para poder entregar com uma flexibilidade maior, nós vamos aproveitar a diversificação do nosso portfólio. Então, isso já diferencia muito o nosso produto, né? Porque o nosso portfólio, além de grande, ele é bem diversificado. Nós temos uma posição contratada de longo prazo e uma outra posição descontratada que nos permite estruturar produtos super flexíveis, né, para esse segmento. Nós também temos uma experiência grande, Gabriel, até pelo fato de controlarmos uma distribuidora por quase 20 anos, né? Na nossa equipe comercial aqui, mais da metade da liderança trabalhou em distribuidora por 15, né? Eu cuidei desse tema por 18 anos na distribuidora. Então, nós conhecemos cada detalhe do processo de migração e também estamos trazendo para esse ecossistema parceiros. Por exemplo, nós já temos uma parceria com uma fintech para ela poder financiar a adequação do sistema de medição do cliente, que ele tem que fazer um investimento inicial para poder migrar. Fizemos parcerias com algumas empresas de engenharia, porque não adianta ele ter o financiamento, mas não saber para quem ligar, para quem pedir, qual que é o padrão. Então, essas empresas de engenharia já têm os kits prontos das várias distribuidoras para poder fazer as adequações. Nós temos parcerias com startups para poder fazer medição desagregada, se o cliente quiser ver o consumo dele, minuto a minuto, quanto consome cada equipamento, diagnóstico de eficiência energética, etc., né? E nós também estamos alavancando muito, Gabriel, em cima das plataformas que nós já temos. Nós não precisamos fazer um grande investimento para ter uma plataforma digital. Nós já temos uma ferramenta, nós já temos um CRM de interação online com o cliente, nós já temos um sistema de faturamento online, nós já temos um sistema de gestão de portfólio com integração com o CCE. Então, ou seja, o esforço para poder montar uma plataforma do ponto de vista digital para nós, ele é muito pequeno. Não é um esforço grande, nós já temos todo o know-how do mercado, toda a parte de projeção, preço, etc. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva como negócio muito grande, não na interface web,
né? Mas na oferta do produto e na experiência como um todo. Essa é a nossa aposta, que a gente vê um grande valor para nos diferenciar de tudo que está sendo feito aí com os outros players de mercado, né? Obrigado, Rogério. Perfeito, Rogério, perfeito. Esses são todos os pontos super claros. Boa sorte aí no desenvolvimento dessa nova empreitada. Obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú. Oi, pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à Cajuína, né? Vocês mencionaram que conseguiram já outorgar uma grande parte do parque, né? Mais de 500 megawatts. E eu queria entender se nesse parque você já tem aí garantia do acesso ao ponto de conexão, ou para ter essa garantia você depende de um leilão regulado. Queria só entender como é que é o processo para conseguir ligação ao sistema de transmissão. E a segunda pergunta é, olhando para a migração para o novo mercado, né, que pretende que seja concluída no primeiro trimestre do ano que vem, se a ideia do BNDES de fato é vender o stake remanescente ou isso ainda está em aberto. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Olha, Cajuína é um projeto que tem uma localização bastante interessante, tanto na questão do fator de capacidade, né? Agora na questão da outorga, isso vamos dizer assim, nos habilita, seguindo aí os preceitos da 998, por mais que ela esteja como uma medida provisória. A primeira etapa do preceito ali da 998 é você ter a outorga, né? Depois você tem toda aquela outra sequência. Então a gente já tem uma garantia de outorga que isso nos coloca à frente de garantia TUST, né? A questão da conexão, aquela região, uma região bastante interessante em conexão, tem uma capacidade de escoamento interessante, né? Foi muito reforçada nesses últimos anos, né? Devido a que a região do Rio Grande do Norte é uma região com um grande potencial eólico, né? E a gente vê aí condições de ter o escoamento dessa transmissão. Eu estou aqui também no call com o nosso diretor de desenvolvimento de negócio, Bernardo Sassic, né? Que se quiser acrescentar alguma coisa, Bernardo, para o Marcelo, a gente seria mais enriquecedor. Sim, só um comentário rápido. Esse parque, como ele é um parque que ele tem diversas fases, ele vai ser um parque de grande porte, a gente está fazendo a conexão em 500 kV. E na seção de 500 kV daquela região, há um grande volume de disponibilidade de conexão para esse período que a gente quer. Então, a gente não vê risco, não vê problema para a obtenção desse espaço. A gente já entrou com os pedidos de outorga, na sequência com pedido de conexão, e bastante em breve vamos ter a resposta sobre isso e vamos assinar os contratos de conexão. Nos nossos estudos, a gente não mapeia competição suficiente nesse nível de tensão que demonstre que há algum risco para esse portfólio, motivo pelo qual fizemos a aquisição dele. Joia, Bernardo. Marcelo, me repete a segunda parte da pergunta. Tá ótimo. Não, a segunda parte da pergunta é sobre a participação do BNDES na companhia, né? Tinha uma... Pelo menos o que era falado é que provavelmente o BNDES iria vender depois da migração para o novo mercado, mas eu não sei se isso ainda está em aberto, já foi tomada uma decisão, ou isso vai depender, vai ser algo que ele vai decidir só lá na frente. Tá. Olha, Marcelo, isso aí eu não consigo te comentar, porque são acionistas, a gente não tem acesso à estratégia do acionista, tá? Então eu peço desculpa aqui, não vou conseguir te responder eu acho, com a precisão que eu posso te dar. Agora, o certo é, como a Clarissa falou na apresentação, a gente está aí com um planejamento forte aí para a migração do mercado, né? E isso para a governança da companhia
é bom, e inclusive para os acionistas, né? Dará possibilidades aí para eles seguirem com suas estratégias quanto à companhia. Imagina, tá ótimo, ajudou bastante. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. 2 perguntas também, mas sobre GSF. A primeira, vocês mencionaram no release que vocês, enfim, fizeram essa contratação, aumentaram o nível de contratação, né, de energia de 21 a 23, entre outros fatores aí, porque vocês também estão esperando uma melhora, né, de expectativa aí relativa ao GSF. Se vocês pudessem falar cenário para 2021, eu imagino que ainda tem um pouco de incerteza por conta de talvez laninha, né, e demanda, mas enfim, se vocês pudessem falar um pouquinho do cenário que vocês têm. E a segunda pergunta sobre o GSF, eu desconectei no meio do call, então não sei se vocês chegaram a falar sobre a audiência que a ANEEL, enfim, a CCE já apresentou lá, né, os dados para as usinas, né, de extensão. Se vocês puderem comentar um pouquinho, se a gente já tem alguma sinalização para as empresas que têm saldo a pagar do GSF, se você já tem aí algum posicionamento da ANEEL, da CCE, por exemplo, de como seria feito o pagamento de uma vez só, parcelado. Se já tem algo relativo a isso, e se não, quando que vocês acham que a gente deve ter possivelmente uma resposta para essas condições de pagamento de acerto? Obrigada. Obrigado, Carolina. Eu vou começar pela segunda pergunta. Na primeira pergunta eu dou uma explanação e passo para a Clarissa colocar aí um pouco mais detalhes. A primeira pergunta do GSF, a gente não tem ainda um procedimento de pagamento, tá? Essa parte de pagamento ele está muito mais no peso da CCE, né, na negociação. A CCE é o ente que gestiona aí o mercado livre. Então isso está muito mais ligado ao ente. Não tem uma informação quanto a quais são as condições da situação do pagamento parcelado ou pagamento à vista, né? E a gente aguardando aqui. Eu acho que, na minha visão, eu vejo muito primeiro a ANEEL, né, se colocar e colocar a resolução para a gente ver realmente qual é o valor final para cada agente, e eu acho que concomitantemente eles vão aí, ao final da resolução, da definição da resolução, colocar também as condições de pagamento, né? Então, respondendo bem, sendo bem pragmático aqui na resposta, a gente não tem ainda nenhuma sinalização clara de como vai ser a questão do pagamento, tá? Indo para a primeira, que foi para a segunda agora, Carolina, a gente está vendo aí realmente uma situação hidrológica um pouco adversa agora nesse período, né? E tem uma questão de carga também, mas, enfim, a gente está aí com nossas projeções, e eu queria que, se fosse possível, a Clarissa colocasse aí a nossa visão mais clara desses pontos. Claro, Ítalo. Como o Ítalo já mencionou, Carol, a gente está vendo um sistema para 2021 menos estressado do que esse ano, esse balanço entre oferta e demanda mais equilibrada em 21. Então, a gente não tem um guidance de GSF para passar, mas a gente vê aí um GSF menor no ano que vem, comparado a esse ano, mesmo, né, com essa hidrologia adversa que a gente teve agora, principalmente no mês de outubro. Tá bom então, gente. Obrigado. Obrigado, Carolina. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Junqueira, do Citibank. Bom dia, gente, tudo bem? Eu tenho 2 perguntas, eu vou só
fazer a primeira, depois a gente tem o segundo tempo, porque não são associados. A companhia está nitidamente bastante focada, né, em crescer, em achar oportunidades boas de investimento. Isso tem sido uma realidade nos anos mais recentes. Acho que fica muito nítido em toda a apresentação de vocês, seja uma apresentação escrita, seja falado, como que isso tem sido um foco. Os covenants da empresa tem uma boa margem para o endividamento da companhia, então não tem nenhum problema de covenant ou de endividamento, mas aquelas companhias que crescem acelerado, elas acabam por ter alavancagens superiores, né? Principalmente quando você investe em greenfield, investe em ativos renováveis pré-operacionais. Né? Então, minha primeira pergunta vai, e naturalmente esse BI-200 aí de GSF potencialmente a ser pago, acaba acoplando a minha pergunta. A minha pergunta vai no sentido de como que a companhia tem se sentido em relação à sua alavancagem, considerando esse 1.200 de GSF e considerando um interesse em crescer. Se a empresa vai gerir o seu crescimento sempre respeitando os covenants atuais, ou a companhia pensa em fazer alguma coisa que a permita crescer acelerado, não sei se trocar dívida, mexer nos covenants, ou num cenário de mais oportunidades, eventualmente até uma capitalização. Eu queria saber a cabeça de vocês em relação à combinação desses fatores, né? O cheque do GSF, uma vontade de crescer e o endividamento na fotografia atual. Legal, Antônio. Eu vou começar aqui respondendo a pergunta e passo para a Clarissa, se tiver alguma coisa mais técnica a aprofundar. Realmente, você tem razão. A gente está aí com o foco em crescimento, né? Como eu falei na palestra, focando aí M&A Greenfield, M&A buscando oportunidades onde a gente tem uma expertise de gestão de ativos físicos e consegue, vamos dizer assim, fazer um turnaround dos ativos que a gente adquire, né? Visto aí a Alto Sertão 2, onde a gente pegou esse projeto com menos de 90% de disponibilidade e hoje, relatado aí pela Clarissa na sua apresentação, chegando a 97% de disponibilidade aí nos anos onde a gente colocou muito nosso conhecimento em gerir ativos renováveis, né? Então esse é uma linha de trabalho, né, construção que a gente está construindo para M&A. Na parte de Greenfield, a gente tem uma expertise no Mercado Livre, a gente quer ser a principal opção do cliente no Mercado Livre, tanto é que a gente vê aí tanto a parte de atacado, que são esses grandes projetos, né? O caso lá de Anglo e Unipar, né, o ano passado, esse ano aí prospectando novos clientes, e o varejo, como foi colocado aí pelo Rogério na apresentação dele, buscando esse mercado, que vai ser um mercado realmente gigantesco, né? Com um outro perfil de cliente, mas um mercado gigantesco, né? O time, dentro disso tudo, na questão da alavancagem da companhia, o time financeiro ele trabalha também no foco em buscar as melhores formas do crescimento, né? A gente tem alguns instrumentos aí que o time financeiro, a Clarissa pode aprofundar, né, se for o caso, para justamente respeitar os nossos covenants e dar o crescimento necessário para o investidor, do investidor, tanto deseja para a nossa companhia, né? Então a gente vem numa trajetória boa nos últimos 4 anos, sem estourar covenant, sem afetar dividendo, e crescendo aí. Vale salientar que a gente vem crescendo aí, primeiros anos aí com o Alto Sertão 2, 300 megawatts, mais 300 megawatts em torno de solar, depois vento, 187, Unipar Anglo Cutucano, mais 322. Então é consistente e sem deixar a companhia em situação crítica, né?
sempre a companhia vem demonstrando capacidade de crescer dentro dos parâmetros que foram colocados para ela, né? E a ideia é continuar assim, e tendo a inteligência financeira para crescer. Aí eu passo um pouco a Clarissa, se ela quiser comentar com mais detalhes técnicos. Por favor, Clarissa. Obrigada, Ítalo. Enfim, é o que o Ítalo falou, a gente está aqui trabalhando na estratégia financeira em paralelo à estratégia de crescimento, então existem algumas formas para a gente aumentar ainda mais a nossa capacidade financeira, seja parceria no nível projeto, seja produtos como autoprodução, né, que eu acabo desconsolidando essas dívidas do projeto. Então, a gente está bastante confortável com a nossa capacidade de crescer sem capitalização para fazer frente ao nosso crescimento. Obrigado, Clarissa. Antônio, você tinha dito que tinha alguma outra pergunta, né? Vocês estão me ouvindo? Porque minha ligação chegou a cair aqui no meio do caminho. Estamos ouvindo. Estamos te ouvindo. Tá. Obrigado. Na minha segunda pergunta, em relação ao primeiro, obrigado pela resposta. Em relação ao GSF, esse acordo do GSF, naturalmente, ele é muito potente, muito bem-vindo, mas a realidade é que o GSF continua sendo um problema, né? Então, existe algum debate dentro do setor de alterar a forma do GSF de forma definitiva, né? Porque a gente fala de vários ajustes passados, mas a verdade é que todo ano que a gente entra, a gente vai ajustando as nossas expectativas para o GSF do ano seguinte de 3%, 4%, 5% para 15%, 20%. Né? E não parece que nada vai acontecer nos próximos anos que vai alterar essa dinâmica. Né? Então, assim, como que a gente evita de ter o setor, de ter um GSF tão distorcido por muito mais anos? Né? Tem sido uma realidade já há uns 5, 6 anos. Não é nada novo, né? Então, minha pergunta é isso, né? Assim, se tem algum pleito, se tem alguma luta, alguma esperança ou se a forma do GSF está certa mesmo, e é isso aí. É só uma anomalia temporária. Tá bom. Antônio, assim, GSF veio para ficar, né? Vamos lá, nos modelos regulatórios atuais, o GSF está aí, a gente tem que conviver com ele. Eu acho que a percepção do investidor tem que ser de como a empresa trata esse tema, né? Como a gente colocou aqui na apresentação, a gente montou uma equipe de inteligência de mercado, né, onde essa equipe ela monitora com muita precisão essa situação de GSF, a situação hidrológica, se a empresa está short, está long, e vai levando essa exposição da companhia e tentando, da melhor maneira possível, evitar prejuízos para a companhia. No caso da STT, a gente vem desde o início do ano trabalhando com essa equipe, onde gerou, como foi apresentado aqui no call, 18 milhões de benefício para a empresa, né? Ou seja, a gente evitou que o GSF impactasse o resultado da companhia. Tá? O que é a nossa visão para o futuro? A gente tem uma discussão regulatória muito intensa, que é uma discussão que primeiro passa aí pela resolução do risco hidrológico, né? Que é essa discussão que a gente está tendo agora para finalizar ao final desse ano. E, após isso, a discussão da 232, a discussão do código, enfim, da modernização do setor, que tende a adequar o mercado às situações que o mercado enfrenta, principalmente a essa crise climática que a gente vem enfrentando. A diversificação da matriz, você diversificar a empresa também é uma forma de combater o GSF. A gente vem nessa pegada, como eu falei na pergunta inicial, de colocar solar, eólica, onde existe a correlação negativa, né? Isso tudo são iniciativas que a empresa está tomando e, claro, o governo vai tomar aí através da 232, onde vai se amenizar. Mas é um tema
que não vai sair das discussões no futuro curto. Né? Vamos ter aí uma série de discussões. Aí você vai ver agora preço horário, você vai ver agora, mais na frente, a possibilidade da lastro energia, que agora é capacidade de energia. Isso tudo vai tentar precificar de uma forma correta as habilidades de cada tipo de geração hidrelétrica, solar, enfim, térmica, para que a gente tenha um sistema balanceado. Tá? Para deixar claro, eu não tenho a menor dúvida que a empresa está fazendo por onde. Não só o resultado do curto prazo, mas a estratégia de diversificar e crescer certamente são ótimas estratégias para amenizar essa questão. Né? Ser só uma empresa hídrica não é mais uma alternativa tão interessante assim. A dúvida é mais assim, se eventualmente as asseguradas estão erradas no setor e essa recorrência de GSFs agressivos indicam para a gente que as empresas precisariam passar por um processo de revisão de assegurado, que teve em 2017, ainda atingindo, né, dentro da regra de 5%, mas eventualmente tem que ter mais. Ou seja, a gente vai ficar convivendo com GSFs altos por muito mais período. E eu concordo, o investidor, cada investidor ajusta o seu modelo. Né? Se todo mundo vai ter que modelar 15% de GSF perpétuo, o número mais civilizado. Beleza, é isso mesmo. Ok. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Ítalo para as considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço a participação de todos nessa teleconferência de resultados. Eu, a Clarissa, o time DRI, o Rogério Jorge, todo o time da ESTT, estamos à disposição para eventuais dúvidas. E gostaria de enfatizar aí o nosso evento no dia 24, o Energia em Foco, onde a gente vai discutir um pouco as novas relações comerciais e uma forma de acelerar a economia responsável. Né? Um tema tão importante aqui, ESG, será um prazer tê-los participando do nosso evento. Então, dia 24 de novembro, às 16 horas, nosso evento anual Energia em Foco. Obrigado a todos e ficamos à disposição. A teleconferência da STT Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.